Ainda bem que temos um Flávio Dino ali que vai É. levantar também a questão da CPI, a CPI da Covid, lembra? De Uhum. tudo que o Bolsonaro tem que pagar também pelos crimes que ele cometeu no gerenciamento da Covid no Brasil, que foi o país que mais teve gente morta, fazendo uma equação com o número de habitantes do país, foi onde mais morreram pessoas na pandemia. Bolsonaro não pode sair ileso É, de um julgamento também sobre a pandemia. Isso também aí acho. foi uma levantada muito interessante do Flávio Dino. Eu acho que não podemos deixar um cara que não usava máscara, que falava para as pessoas tomarem hidrocloroxina, que tirava sarro de quem estava morrendo, fingindo que estava sufocando, né? Fazendo gestos. Esse comportamento também precisa ser julgado, também precisa ser penalizado, e ele tem que pagar por isso também. Não é só sobre a tentativa de golpe, é pela morte do Paulo Gustavo, é pela morte do Aldir Blanc, é pela morte de colegas meus, de parentes meus, de parentes de todos os brasileiros. Né? Já foi feito um trabalho aí, pelo menos 100 mil pessoas morreram, 100 mil morreram diretamente por causa das atitudes do Bolsonaro durante a pandemia, que dizia que tudo isso era uma bobagem e que não soube orientar a população. Então, não podemos esquecer, Tiago, disso também. De Acho que a forma gente. nenhuma. Esse é uma coisa importante. E, fora isso, é fazer. Agora vai ficar doente, vai vomitar, vai ter soluço, vai se acovardar, vai tentar fugir, porque é isso, né? É o tipo de gente que não tem caráter, né? O cara ficou lá 30 anos no Congresso sem fazer nada, demonstrando um profundo racismo, né? Eu falo muito também nas minhas conversas com os motoristas de táxi, de Uber, sobre o racismo, né? Bolsonaro foi criado no racismo, porque o pai dele tinha uma chácara, um sítio, cercado por um quilombo. Você sabe disso, né? Não sabia. É, não, Essa do PT eu não sabia. tá num podcast, acho que é Histórias, Retrato Narrado é o nome daquela, esqueci o nome agora, da revista Piauí, Retrato Uhum. Narrado. Uma repórter fez toda a trajetória do Bolsonaro, foi lá buscar, foi atrás lá do pai dele. E lá ela viu, o pai do Bolsonaro vivia num sítio cercado por um quilombo oficial, um quilombo com demarcação de terra e tudo direitinho. Imagina quantos problemas tiveram de cerca de o pai do Bolsonaro com os quilombolas. O Bolsonaro foi forjado nesse racismo, entendeu? Desde menino. E ele é tão esperto que ele usa aquele deputado, o Hélio O Hélio Negão? Bolsonaro, Hélio Negão, que que adotou o nome do Bolsonaro. Ele botou Exato. o nome do Hélio Negão e ele fica atrás do Bolsonaro, quieto. A função dele é só contestar a ideia de que o Bolsonaro seria racista. Quer dizer, olha, ele Uhum. não é racista, tá vendo? Tem um homem negro ali, postado, ele sempre forte ali. Quase que um negro de estimação, né, Paulo? Bom, ele está cumprindo ali a função É. de não deixarem dizer que o Bolsonaro é racista, entende? Ele está fazendo uma marcação teatral ali em pé. Sempre quando aparece o Bolsonaro, ele está ali. Ele não fala, ele não faz nada, ele apenas está marcando ali para que as pessoas tenham visualmente a ideia de que o Bolsonaro não é racista, né? Então, eles trabalham desavergonhadamente, né? Então, É. esse podcast é muito interessante. É o retrato. Outro que você sabia que o Lira, quem está por trás desse congresso e por trás do Mota, é o Lira. O Uhum. Lira que foi com a camiseta Bolsonaro, votar com uma camiseta amarela escrita Bolsonaro. Ele foi votar nas últimas eleições pelo Bolsonaro com uma camiseta. Assim como o Campos Neto, também do Banco Central, também foi votar com a camisa do Bolsonaro. Bom, você sabe que o Lira, quando jovem, ele participava de cavalhadas, que ele arrancou o rabo de um boi?
Não sabia também. Não? O Lira, isso também está num podcast maravilhoso. Acho que é da Belink, uma jornalista Uhum. incrível, que tem um podcast muito interessante também, A Hora, eu acho, A Hora. A Belink foi lá, foi atrás da vida pregressa do Lira, né? Isso sem falar das questões com a mulher, aquelas Uhum. declarações todas. E ela foi lá, falou com o pai do Lira. O Lira gostava de fazer cavalhadas, sabe? Que você vai em cima o cara vai em cima de um cavalo e passa um boi, ele pega o boi pelo rabo e Uhum. puxa o boi. Ele arrancou o rabo de um boi. Caramba, cara. Segundo esse podcast, Lira arrancou e machucou, então, 2 dedos. Dizem que ele tem problema em 2 dedos, porque ele. Como é que você vai enfrentar um homem que arrancou o rabo de um boi na mão? É Não é bruteza, fácil. né? É, Não é. O jogo não é fácil, entendeu? é É isso que eu bruteza. estou querendo, isso que eu tô querendo dizer. Esse é o cara que atualmente está por trás do carinha lá. E outra coisa curiosa que eu queria comentar: você percebeu que existe uma questão capilar bastante presente no Supremo Tribunal, que nós temos pessoas que tranquilamente assumem a sua queda de cabelo e essas estão melhor situadas com relação ao momento político que nós vivemos, e pessoas que ficam preocupadas com a queda dos cabelos, né? Então você tem, de um lado, Dino, que está lá calvão tranquilo, Xandão, careca, Careca. tranquilo, ninguém nem aí para a questão capilar. E você tem Cássio com reimplante. Aquele André Mendonça também, se você prestar atenção, eu já vi fotos antes e depois do reimplante. E Fux, com aquela beleza de cabeleira, né? É. Eu fico olhando porque como me interessa muito essa questão capilar, porque como eu nunca acreditei muito no meu talento como ator, eu, Ah, eu, eu fazia força para preservar um pouco os meus cabelos, com tratamentos, eu pingo produtos, eu abaixo a cabeça, pentei. Então, eu vejo, quando eu vejo alguém de peruca, eu vejo a quilômetros de distância que é peruca, entendeu? Então, eu acho muito engraçado aquele cabelão branco e aqui atrás preto. Quer dizer, tudo bem, né? Não é a questão principal, digamos, mas é gozado. É engraçado.